Olá! E aí? O bebê caiu. E agora? Sono, choro, vômito. O que realmente é um problema nessa hora? Ah, mas se tem galo é bom. Se não tem, é galo interno. Mas não pode deixar dormir. Ah, ele tá muito esquisito. Além da insegurança em saber como a criança tá, vem toda aquela culpa de nós como pais por ter deixado isso acontecer. Mas quando a gente realmente deve levar no pronto-socorro? Eu tô aqui com a doutora Suênia hoje, que ela é neuropediatra e veio agregar ainda mais a esses nossos vídeos. Suênia, e aí? Quais são os principais sinais que os pais têm que observar para levar uma criança vítima de traumatismo crânioencefálico, que é a famosa queda com a batida na cabeça, para o serviço de urgência? Então, Nath, os primeiros sinais de alarme, quando tem uma queda na cabeça da criança, é a gente observar se a criança vai mudar o comportamento. É normal a criança chorar, aliás, ela sentiu dor, mas a gente tem que prestar atenção apenas nos sinais de alarmes. E que sinais de alarme são esses? O primeiro de todo é ver se a criança mudou o comportamento, se ela desmaiou, se ela perdeu a consciência, se ela vomitou, e se for aquele vômito mais importante. Um vômito depois de muito choro pode não significar um vômito realmente de alerta. Eu canso de falar isso. A criança, ela tem. A gente tem que lembrar que eles têm uma imaturidade, né, do sistema Isso. digestivo. Então, assim, muitas vezes eles choram e vomitam. Fala, mas ele vomitou uma vez. Calma. Mas ele vomitou logo com o choro ou Isso. depois? Isso é uma pergunta bem importante de se fazer para todas as mães. Sempre que a criança vomitar, a gente sabe que o vômito é um sinal de alerta, mas se for aquele vômito após um choro muito intenso, a gente tem que reconsiderar se isso realmente é um sinal de alerta. Então, o ideal é observar as crianças nas primeiras 6 horas, de 4 a 6 horas, mas mais especificamente às 6 horas, fica mais seguro se as crianças vão evoluir com algum desses sinais. Su, mas o que acontece muito é que é assim, esses acidentes geralmente acontecem na hora que a criança está indo dormir. Sim. Que é as famosas quedas da cama ou do trocador, né? A mãe fala assim, deixa lá. Meu Deus, mas foi só um minuto. É só um minuto mesmo, viu, gente? Sempre. Todo mundo que aconteceu, inclusive comigo. É aquele momento assim, ó, você olha pro lado e a criança, puf, né? Mas e aí? Pode deixar dormir ou não pode? Sim, Nath, pode deixar dormir. O importante é a gente garantir que a criança vai ter o seu comportamento normal. Se a gente ficar impedindo da criança dormir, ela vai acabar ficando irritada. E isso vai simular alguma alteração do comportamento dela. Então a gente tem que agir de forma natural para poder avaliar corretamente essa criança. Ou seja, quem não pode dormir são os pais nessas primeiras Isso, horas, né? exatamente. Eu sempre falo isso, ó, Exatamente. ela pode dormir, quem não pode são vocês, ficar de olho. Gente, outra coisa que a Sônia falou que é muito importante é realmente o comportamento normal da criança. Muitas crianças, elas, lógico que quando chegam no serviço de urgência, elas vão estar nervosas com nós, médicos, Sim. com todo aquele estresse, com a agitação. Então a pergunta nessas horas a ser feita é: seu filho está normal com você? Porque dificilmente a criança muda o comportamento com os pais. Exatamente. A mãe sempre questiona, ai, doutora, mas agora ele tá com sono, ele vai dormir, tá na hora de dormir, o que é que a gente tem que fazer? Deixa a criança agir naturalmente e você tem que observar como os pais, como ela vai evoluir. Aquela sonolência normal do soninho dela, do horário do sono, a gente tem que deixar acontecer. O que não pode é aquela sonolência em que a gente mexe a criança e a criança não reage. Isso é uma sonolência preocupante. Mas tirando isso, a gente tem que agir de forma natural, para poder observar, você como mãe, você como pai, conhece bem seus filhos, vão saber em que momento eles vão mudar o seu comportamento. E aqueles bebezinhos pequenos, que não tem muito essa questão do comportamento? O primeiro sinal é a irritabilidade constante. Aquela criança com choro irritado, um choro diferente do seu choro normal, também é uma coisa para se preocupar. Mas se for um choro que a mãe está acostumada, a gente costuma dizer que toda mãe conhece o choro O do seu choro. filho, né? Então, foi um choro diferente? Sim, tem que ficar preocupado. Lógico que criança pequenininha, que tem poucos modos de se avaliar, a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Quando é muito pequenininho, a gente tem que lançar mão de alguns exames,
né, pela idade, mas de toda forma, as primeiras 6 horas de observação são sim as mais importantes. E quando eu falo assim, quando é que eu tenho que levar? Quais são aqueles sinais ou a idade da criança que você fala assim, não, nesse caso, de qualquer forma, é melhor pecar pelo excesso, eu vou levar. A sonolência importante, vômitos em jato, um atrás do outro, irritabilidade importante, crises convulsivas no momento da queda, desmaios, né? A síncope, se a criança teve por qualquer período, é bom ser observada. Exatamente. E a irritabilidade, de uma forma geral, né? E os pequenininhos? Os pequenininhos... menores de 3 meses? A principal é a irritabilidade, importante, o choro importante e, lógico, os vômitos também são sinais importantes nessas crianças. Gente, e eu sei que às vezes a gente fica muito insegura, tá nervosa, quer entrar dando pernada no porteiro e tudo quando acontece alguma coisa assim, mas mantenham a calma. Quanto mais nervosos vocês ficarem, mais estressada a criança vai ficar e mais difícil vai ser de avaliar verdadeiramente aquela criança. A gente tem que lembrar que os exames de imagem, eles são utilizados com protocolos, até porque eles podem, muitas vezes é necessário a gente sedar a criança e aí a gente perde aquele parâmetro de observação dessa questão da irritabilidade, ou então eles envolvem um nível de irradiação muito alto. Então a gente usa protocolos bastante específicos para a gente fazer esses exames. Por isso que muitos pais às vezes ficam bravos, que chegam lá, mas eu vou ter que ficar aqui 6 horas. Sim. Vai. É importante. É importante que fique, tá? Quando a gente indica que fique no pronto atendimento lá por 6 horas de observação, é porque aquela criança tem um risco intermediário. Crianças que geralmente não apresentam um risco muito grande devido ao mecanismo de trauma, a queda ou ao exame físico normal, a gente orienta e geralmente libera para casa. Mas aquelas que elas têm alguma chance, elas vão ficar lá em observação. Principalmente as mais pequenininhas, né? Obrigada pela sua participação, foi um prazer. A Sônia, além de uma profissional incrível, ela é amiga minha e eu espero poder contar com você em novas oportunidades. Sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.